Olá, meus queridos. No vídeo de hoje vamos falar de um país e de muita polêmica que é com relação ao Irã. Quem é esse país? Quem é o Irã? Onde ele está localizado? Você já ouviu falar do Irã? Que conhecimento você tem do Irã, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas, os noticiários trouxeram alguns fatos peculiares e polêmicos em relação a esse país. O Irã é um país que está localizado na Ásia, mais especificamente numa região da Ásia que é o Oriente Médio. É um país que chama a atenção do mundo pela sua localização privilegiada nessa rica região do Oriente Médio. É muito conhecido também por ser um país rico em seus recursos minerais e energéticos. Também é reconhecido e associado historicamente a uma polêmica envolvendo a questão do enriquecimento de urânio, e historicamente também é conhecido por ser um país que não é alinhado, não é subordinado ao histórico império norte-americano, mas um exemplo de um país que pode ser considerado historicamente um dos grandes pesadelos para os presidentes norte-americanos, seja ele qual for, das últimas décadas. Nesse sentido, sempre que acontece algum fato envolvendo o Irã, isso pode se tornar uma notícia e uma manchete internacional. E nos últimos dias, houve aí uma polêmica envolvendo a queda de um helicóptero, no primeiro dia, nas primeiras horas, foi dada uma notícia de que o helicóptero caiu, mas não tinha detalhes. Agora isso se tornou uma notícia internacional, porque nesse helicóptero estaria aí o presidente do país e uma equipe, e profissionais que trabalhavam junto com ele. Tempos depois, mesmo sendo um acidente numa área de difícil acesso, mesmo sendo um acidente numa área que tinha condições atmosféricas desfavoráveis, um relevo desfavorável, após investigação e ajuda de outros países, veio a constatação, veio a confirmação da morte do presidente chamado Raisi, e não só o presidente, como outras pessoas que estavam no helicóptero vieram a óbito. E aí muita gente faz a pergunta para um professor: e aí, professor, como fica? Se o presidente morre, quem vai suceder? Ele é o líder máximo? Isso vai influenciar na geopolítica atual? Como ficamos agora? Ele era alinhado a este ou aquele? Ele era desalinhado? Ele era inimigo de quem? E aí a gente vai dizer: calma. Calma que cada país tem uma forma de governo diferente. E no caso do Irã, olha a informação que eu coloquei aqui. O presidente iraniano, ele é rigorosamente subordinado ao líder máximo e supremo, que é o famoso Ayatollah. Ou seja, na prática, para alguns estudiosos, na leitura de alguns profissionais, essa morte não é exatamente da figura, do líder máximo do país, embora ele tenha o cargo, tenha assumido o cargo de presidência do país, o que não significa dizer que, o efeito, a conotação que um presidente desse país tenha é o mesmo que nos outros países, tá? Cada caso é um caso. Esse país também rendeu notícias e manchetes em uma polêmica, no caso de uma mulher, uma cidadã iraniana que teria sido encontrada morta. E qual é a polêmica envolvendo essa senhora que teria sido encontrada morta? Qual a leitura em relação a isso? Teria esta mulher usado o véu, que as mulheres iranianas devem usar, precisam usar, teria ela usado o véu de forma incorreta, E essa é uma das versões que a gente tem acesso. E graças a isso, graças a esse fato de, ter transgredido essas regras para o padrão de uma sociedade iraniana, tempos depois
essa senhora foi encontrada morta. Então, em termos de leituras sobre a questão dos direitos humanos, né? Claro, quem tem um mínimo pré-requisito sobre essa questão dos direitos humanos e direitos da mulher, há toda uma leitura em relação a isso aqui. Sobre o Irã, é um país tão rico que dá para a gente fazer várias aulas sobre isso, mas aqui no YouTube a gente costuma ter um formato de aulas mais curtas, mais breves, não é como na escola que a gente tem aula de 40, 45, 50 minutos ou mais. Aqui no YouTube a gente costuma ter aulas de 8, 10, 6, 12 minutos, então a gente traz um formato mais enxuto, só para você ter acesso melhor do que se trata a informação e um convite para você ficar ligado nessas questões da geopolítica. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Um beijo grande. Espero que tenha servido para você se atualizar e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.